Olá, minha gente. Que bom voltarmos para nosso programa Raízes da Fé, nossa temporada sobre história da igreja antiga, os 3 primeiros séculos. E hoje nós estamos terminando esta caminhada. Foram 13 episódios, falando sobre a igreja, sua expansão, suas perseguições, suas ameaças externas e internas, o seu modo de vida. E hoje vamos falar, infelizmente, temos que voltar a falar sobre perseguição, porque esta é a história da igreja. A igreja é perseguida desde o começo, desde Jesus Cristo, com as perseguições judaicas, passando pelos apóstolos, perseguição judaica. Na segunda metade do primeiro século começam as perseguições imperiais com Nero, depois Domiciano no final do primeiro século, depois Trajano no começo do segundo século. Aí nós temos todos os imperadores que nós vimos que perseguiram a igreja. Nós hoje, nesse último episódio, nós vamos ver 2 imperadores que também perseguem a igreja, mas o segundo vai mudar a realidade da igreja. E eu quero começar, portanto, falando desta grande e última perseguição à igreja. Então, nossa trajetória nessa última semana é falar sobre essa grande última perseguição à igreja e, claro, o que a história considera o triunfo final que vamos tratar no momento próprio. Eu começo a falar sobre este imperador aqui, que é o busto do imperador romano Gaius Aurelius Valerius Dioclecianus, é o nome dele, nome completo. As datas dele são de 284 a 305 depois de Cristo, portanto, é um imperador que encosta no 4º século, quando vamos terminar essa nossa história. No fim do 3º século, desatou-se essa última e a mais terrível perseguição à igreja. Todas foram muito cruéis, mas esta, com Diocleciano, é considerada a pior delas, a pior das perseguições. É preciso entender algumas coisas para a gente contextualizar a história para continuarmos a nossa trajetória de explicação. Diocleciano organizou, isso aqui é o mapa do Império Romano, como nós já conhecemos. Você tem aqui o Oriente, a Palestina, o norte do Egito, o norte da África todo. Você tem a Espanha, o extremo leste, extremo oeste do Império Romano. Você tem a Gália, a atual França, parte da Alemanha. Você tem todo a Itália, a parte da Macedônia e Grécia, a atual Turquia, portanto, toda a bacia, inclusive a Britânia, que entrou para o Império Romano no 2º século. Isso aqui é a bacia do Mediterrâneo, isso aqui é o mundo de então, o mundo conhecido, o mundo do Império Romano. Diocleciano, que é o nosso personagem, organizou o império em uma tetrarquia. Tetra, nós sabemos que é 4, isto é, 4 lideranças. Como é que ficaram, então, essas 4 lideranças? 2 imperadores, são 4 imperadores, 2 imperadores compartilhavam o título de Augusto. Lembra que o primeiro a ser chamado de Augusto foi Otávio, o primeiro imperador romano. Augusto, no caso de Otaviano, foi um título concedido pelo Senado romano, que tem a ver com a divindade dele. Portanto, o imperador, aí que começaram a se gerar esses desejos de autodivinização, de culto ao imperador por conta do termo Augusto, divino, supremo. 2 imperadores dessa época
recebe o título de Augusto, divino, eram os imperadores comandantes supremos. Diocleciano era um deles, Maximiano o outro deles. Portanto, dois Augustos, Diocleciano e Maximiano. Se o império está dividido, portanto, entre o Império Ocidental e o Império Oriental, um imperador comandava a parte oriental, que era Diocleciano. A parte oriental do Império era do Egito à Palestina, aqui a atual Turquia, e parte da Grécia, da Macedônia. Era o corte oriental. O corte ocidental já pegava a Itália até a Espanha. Então o reino ficou dividido em reino Império Oriental, com Diocleciano, e o Império Ocidental, com Maximiano, no Ocidente. Era uma tetrarquia. Abaixo de cada Augusto, isto é, abaixo do imperador Diocleciano e abaixo do imperador Maximiano, tinha outros dois Césares, chamado de César só, não era Augusto, era César, que era o imperador. Portanto, sob Diocleciano era Galério. Portanto, Galério era o César, imperador, que estava abaixo exclusivamente de Diocleciano no Oriente. E Constâncio Cloro sob Maximiano no Ocidente. Não sei se é difícil entender isso, mas eu estou me esforçando para simplificar para você. Então nós temos 4 imperadores, 2 Augustos e 2 Césares. Sob esses 2 Augustos, os 2 Césares. Por que Diocleciano organizou o Império Romano assim? Para facilitar a sucessão imperial. Lembra que quando morre o imperador, ao longo dos séculos foi assim. Quando morria o imperador, o reino, o império se desestabilizava. E havia uma guerra civil muitas vezes, para quem assumiria o trono. Para evitar isso, Diocleciano no Oriente já tinha o seu sucessor, que era Galério. Essa sucessão ser pacífica. Uma vez Galério assumindo e passado Diocleciano, Galério se tornava Augusto. E ele colocava um César debaixo dele, para quando Galério morresse, esse César viraria Augusto e assim por diante, e o império não entraria mais em guerra civil. Portanto, esse era o objetivo. Eu tenho aqui o mapa, como já dito, e aqui tem uma legenda para simplificar e facilitar o entendimento de quais áreas cada imperador tomava conta. Por exemplo, tem aqui nesse amarelinho, era a área comandada por Constâncio Cloro, que era a Gália, a atual França e parte da Alemanha e parte das Ilhas Britânicas. Territórios de Maximiano, esse azulzinho aqui, ó, toda a Espanha, toda a Itália e uma parte do norte da África. Território de Galério, ele ficava basicamente com a atual Grécia. E Diocleciano, toda a atual Turquia, o Egito e a Palestina. Então, veja só, o império dividido. Cada região com seu comandante, 2 Augustos, e embaixo de cada Augusto, favorecendo a futura sucessão, um César. Então, é para você entender como está organizado o Império Romano. Isto aqui é um bloco entalhado representando essa tetrarquia dos que nós vimos, né? Ele foi trazido de Constantinopla, que era a capital do Império Romano Oriental do Oriente, trazido e colocado na lateral da Basílica de São Marco, para você perceber que essa tetrarquia era uma coisa consolidada e reconhecida na época. Nessa época, os cristãos gozavam de paz.
Só havia um desses 4 imperadores, só havia um que perseguia os cristãos, que era Galério. E por que Galério, só ele dos 4, perseguia os cristãos? Porque os cristãos se recusavam a se alistar no exército romano. E por que os cristãos se recusavam a se alistar no exército romano? Porque o exército tinha um deus, o deus Mitras. Era o deus da guerra, o deus Marte, o deus da guerra. Então, os soldados, os militares, prestavam cultos a esses deuses. E os cristãos, para fugirem da idolatria, se desviarem dela, eles se recusavam a se alistar no exército romano. Galério não via com bons olhos isso, então ele começou, dos 4, começou uma grande perseguição. Só que Galério não era Augusto, ele era um César, estava abaixo do Augusto. Então ele convenceu Diocleciano, o seu Augusto, né? Está entendendo, né? Que Galério era um César que estava subjugado na linha sucessória do Augusto, nesse caso, Diocleciano. Então Galério, por estar vinculado a Diocleciano, convenceu Diocleciano a perseguir os cristãos. E ele fez um bom trabalho. Ele convenceu direitinho, porque Diocleciano, como já foi dito, ele implementou o maior programa de perseguição de toda a história conhecida até então. Exemplos. Os edifícios cristãos foram queimados. Os livros cristãos foram confiscados e destruídos. Por isso que nós não temos Novo Testamento completo do 3º século para baixo. Dessa época, comecinho do 4º século para baixo, não temos. Por quê? Porque foram todos queimados. O que nós temos são fragmentos, pedaços de manuscritos. A partir, que vamos ver, de Constantino, que cessa a perseguição, aí nós temos, como já citado, você lembra? Do Códex Vaticanus, Códex Sinaítico e tantos outros códex que foram produzidos no início do 4º século, já em época de paz, aí nós temos o Novo Testamento completo. Mas até então, por que nós temos fragmentos? Porque Diocleciano confiscou e destruiu os manuscritos, isto é, os livros cristãos. Os cristãos perderam os direitos civis, foram condenados à morte. Os cristãos foram obrigados a sacrificar aos deuses pagãos. Vários foram torturados, olhos eram vazados, pernas eram quebradas, outros encaminhados a trabalhos forçados e outros sofreram martírio. Os líderes das igrejas foram presos. Assim se desatou a mais cruel de todas as perseguições à igreja antiga. Eu tenho aqui uma citação de um texto histórico muito consultado. O autor desse texto é um historiador do 4º século, que é Eusébio de Cesareia. Ele escreveu 2 livros, um deles é a História Eclesiástica. Eu trago aqui uma citação de Eusébio sobre a perseguição desses cristãos nessa época. Uns foram mortos com machados, como ocorreu aos da Arábia. Olha só, ele vai citando cristãos de outros lugares que morreram da mesma maneira. Repetindo, uns foram mortos com machados, como ocorreu aos da Arábia. Outros queimaram as pernas, como sucedeu aos da Capadócia. Às vezes, os penduravam do alto pelos pés, cabeça para baixo, e acendiam debaixo um fogo lento, cuja fumaça os asfixiava ao arder a lenha, como no caso dos da Mesopotâmia. Às vezes, cortavam-lhes o nariz, as orelhas e as mãos e partiam em pedaços os restantes dos membros e parte de seus corpos, como aconteceu em Alexandria. Perseguição imperial. Todo mundo sofrendo, de todos os lugares. Eu tenho aqui ainda Eusébio comentando o martírio de um cristão especial. Quem era esse cristão? Ele trabalhava para Diocleciano diretamente, era um oficial, era um servo de Diocleciano. Trabalhava na corte dele.
E eu faço questão de ler esta citação de Eusébio sobre o martírio desse cristão em especial. Ordenaram-lhe, pois, que sacrificasse, e ao opor-se, mandaram pendurá-lo desnudo e lacerar todo o seu corpo à força de açoites, até que, rendido, fizesse o ordenado mesmo contra a vontade. Mas como ele se mantinha inflexível, mesmo depois de padecer estes tormentos, e seus ossos já apareciam à vista, misturaram vinagre com sal e o derramaram nas partes mais laceradas de seu corpo. Mas também desdenhou dessas dores, e então trouxeram umas brasas de fogo, e como se faz com a carne comestível, foram consumindo no fogo o resto do seu corpo, e não todo de uma vez, para que não morresse em seguida, mas pouco a pouco. Os que haviam posto sobre a fogueira não podiam soltá-lo, até que ainda, depois de tantos padecimentos, desse sinal de se aceder ao mandado. Mas ele, solidamente, aferrado ao seu propósito, entregou vencedor a sua alma em meio aos tormentos. Tal foi o martírio de um dos servidores imperiais, digno realmente do nome que levava, chamava-se Pedro. É tocante, né? É assustador o que esses cristãos passavam. E esse foi o imperador Diocleciano. Fez atrocidades com os cristãos. Mas a história da igreja começa a mudar. Começa a mudar com um César. Lembra que tinham 2 Augustos e 2 Césares. Começa a mudar com um César. O nome dele, Flávio Valério Aurélio Constantino. As datas de Constantino, 272 a 337 depois de Cristo. Já estamos, portanto, no 4º século com este imperador. Com a morte de Constâncio Cloro, as tropas romanas proclamaram como Augusto o seu filho Constantino. Lembra que tinha imperador intitulado Augusto e o César. Quando abria a vacância de um Augusto, o César era, portanto, ele subia à condição de Augusto. Assim aconteceu com Constantino, filho de Constâncio Cloro. Mais uma vez o mapa aqui, para você lembrar das áreas de cada um dessa tetrarquia. Você tem território de Constâncio, que é o pai de Constantino. Onde é que ele era líder? Gália, atual França e parte da Alemanha, e parte das Ilhas Britânicas. Com a morte desse cidadão, né, desse Constâncio, assume, portanto, como Augusto, não como César mais, que ele era César, como Augusto, o seu filho Constantino. Aí que aparece Constantino na história da igreja. Lembra de Galério? Galério, um dos Césares, vinculado a Diocleciano, que convenceu Diocleciano a implementar a maior perseguição à igreja, agora Galério perto da morte, em 311, promulgou o Edito de Tolerância, que amainou a tormenta da perseguição contra os cristãos. Resultado desse Edito de Tolerância, foram libertos dos cárceres e dos campos de trabalho forçados uma legião de aleijados e maltratados, mas em gozo pelo alívio. Que coisa! E aqui eu tenho um monumento histórico. Isto aqui está em 3 línguas, latim, búlgaro e grego. Isso aqui é uma placa contendo todo o Edito de Tolerância de Galério. Está em frente à Santa Sofia, igreja da Santa Sofia, na Bulgária. Isso aqui é um documento histórico, né? Não este aqui, porque esse aqui é um monumento externo, né? Mas está aqui. E
Portanto, eu quero ler esse édito de tolerância, que é trazido por Justo Gonçalves. Entre todas as leis que promulgamos para o bem do Estado, temos tentado restaurar as antigas leis e disciplina tradicional dos romanos. Em particular, temos procurado que os cristãos que haviam abandonado a religião de seus antepassados voltassem à verdade, porque tal teimosia e loucura haviam possuído a eles, que nem sequer seguiam seus costumes primitivos, mas fizeram suas próprias leis e se reuniram em grupos distintos. Depois da publicação do nosso édito, ordenando que todos voltassem aos costumes antigos, obedeceram por temor ao perigo e tivemos que castigar a outros. Mas há muitos que ainda persistem em suas opiniões e temos percebido de que não adoram nem servem aos deuses, nem tampouco ao seu próprio Deus. Portanto, movidos por nossa misericórdia, dizia o édito de tolerância desse César, movido por nossa misericórdia, a ser benévolos com todos, cremos justo estender também a eles o nosso perdão e permitir-lhes que voltem a ser cristãos e que voltem a se reunir em suas assembleias, sempre que não atentem contra a ordem pública. Em troca dessa tolerância nossa, os cristãos terão a obrigação de rogar ao seu Deus pelo nosso bem-estar, pelo bem público e por eles mesmos, a fim de que a República goze de prosperidade e eles possam viver tranquilos. Isso aqui é um documento histórico, é o Édito de Tolerância de Galério. Constantino, lembra dele? É levado a Augusto. Constantino reuniu todo o seu exército. Lembra que eles ficavam lá na Gália? Aqui, ó. Reuniu todo o seu exército e marchou em direção à Itália, porque ele vai assumir agora, ele quer assumir como imperador supremo de Roma. Então, na véspera dessa grande batalha que ia acontecer, e após ela, a intenção era que Constantino assumisse como Augusto Supremo, como César Supremo, ele teve uma revelação. Alguns dizem um sonho, outros dizem uma visão, que dizia para ele colocar um símbolo cristão nos escudos dos soldados. E além disso, a frase, com isso vencerás. Os historiadores apontam que essa experiência de Constantino representa a sua, entre aspas, conversão. Eu coloquei entre aspas porque é possível que Constantino não tenha se convertido, porque ele nunca foi batizado. Mas alguns dizem que essa é a conversão. O símbolo é este aqui, ó. É um X, que na verdade é uma letra grega, é o Ri, e esse P aqui não é P, é um Rho, é um R, isto é, as iniciais da palavra Christos. Então, Constantino teve essa visão, esse sonho, que ele tinha que desenhar, pintar nos escudos dos soldados este símbolo, o Ri e o Rho, isto é, o inicial de Christos, e a frase, com isso vencerás, ele entendeu que era uma revelação divina, que ele iria vencer, e porque ele venceu, ele se auto-intitulou cristão, embora, como já dito, nunca tenha se batizado. Constantino publica um novo édito, lembra de Galério? De tolerância. Agora, Constantino, já imperador, publica um novo édito, o chamado Édito de Milão, no ano de 313 d.C., que encerrou a perseguição aos cristãos. No Édito de Tolerância de Galério, o nome já diz de tolerância, mas ainda eram perseguidos. Agora não. Com o Édito de Milão, Constantino encerra de uma vez qualquer perseguição à igreja. Isso aqui é uma placa, é uma lápide em memória a este Édito de Milão de Constantino. Édito de Milano, portanto, é um documento histórico que está na igreja de San Giorgio, em Milão, né? Portanto, com este édito aqui de Constantino, Édito de Milão, encerrando a perseguição, portanto,
250 anos de perseguição chegam ao fim. Finalmente, a igreja, não temporariamente, mas agora, nesse momento, definitivamente, ela vai viver em paz. Portanto, com o Edito de Milão, 313, se encerra um tempo de 250 anos de perseguição, com a subida, portanto, de Constantino ao trono supremo do Império Romano. A pergunta que faço nesse fim de aula é: ter um imperador romano convertido ao cristianismo era uma coisa boa? Seria uma coisa boa? Afinal de contas, hein? Tanto tempo perseguido, tanto tempo humilhado, bens espoliados, gente maltratada, gente sem olho, sem orelha, manco, sem braço, gente que morreu, órfãos, viúvos por conta de perseguição. Agora, sobe ao poder o imperador que teve uma visão, que ele entendeu que era uma revelação divina, com as iniciais do nome de Cristo, com a frase, com isso vencerás, e venceu, e se tornou imperador, e publicou um edito chamado Edito de Milão, acabando com a perseguição. A pergunta é: agora nós temos um imperador que se diz cristão. Que coisa boa! É boa ou é má? Ter um presidente da República cristão é uma coisa boa ou uma coisa má? Ter todo um parlamento brasileiro cristão é uma coisa boa ou uma coisa má? No caso de Constantino, é uma pergunta que a história vai mostrar. Ele se converteu ou não? A história seguinte vai mostrar. Mas esse é um assunto para a próxima temporada. A temporada dessa guinada da igreja a partir de Constantino. Eu queria terminar essa nossa temporada de 13 semanas dizendo a você que foi uma bênção muito grande, uma experiência boa conhecer a igreja antiga. Por tanto tempo perseguida, tanto tempo sofrida, agora chega ao poder um imperador romano cristão, que se diz cristão, e acaba a perseguição da igreja. A igreja agora vai ter paz. Ela vai poder copiar os textos bíblicos que nós temos até hoje. Ele se converteu ou não se converteu? É uma coisa boa ter um imperador romano, cristão, acabar a perseguição? Como já disse, a história vai mostrar. Mas, como também já disse, isso vai ser a próxima temporada, se Deus quiser. E quero que você esteja esperando. E esperar que Deus nos abençoe para assim podermos estudar ou continuar estudando a história da igreja. Até lá. Deus abençoe.